Lao Tzu diz: aqueles que fluem como a vida flui, sabem que não precisam de outra força. Lao Tzu foi um antigo filósofo e escritor chinês conhecido por ser o fundador do taoísmo. Ele também é acreditado como o escritor do texto mais sagrado do taoísmo, o Tao Te Ching. O taoísmo é uma filosofia que ensina uma vida de tranquilidade, vivendo em harmonia com o Tao. A palavra Tao se traduz em caminho, método, princípio ou caminho, e a crença taoísta é baseada na ideia de que o Tao é um princípio organizador do universo, uma ordem natural, que se pode conhecer vivendo em harmonia com a natureza. O taoísmo sugere que a vida é como o curso de um rio e a maioria de nós se agarra à margem, medo de largar e correr o risco de ser levado pela correnteza do rio. A certa altura, cada um de nós deve estar disposto a simplesmente deixar ir e confiar no rio para nós carregar segurança. Neste ponto, aprendemos a seguir o fluxo. Quando nós nos acostumarmos para estar no fluxo do rio, podemos começar a olhar para frente e guiar nosso curso adiante. Assim, fluxo é sobre liderar o curso de sua vida com o mínimo de resistência. Trata-se de permitir que o curso de sua vida se desenrole, enquanto toma decisões conscientes sobre o que está à sua frente, e neste vídeo falaremos sobre 6 maneiras de estar em fluxo com sua vida da sabedoria de Lao Tzu. O primeiro é: deixe de lado seu ego. Nas palavras de Lao Tzu, o ego fica fascinado por nomes e ideias. No entanto, nomes e conceitos apenas bloqueiam sua percepção dessa grande unidade. O taoísmo nos ensina que tudo está conectado e fazemos parte de um todo maior. Que somos muito mais que nosso trabalho ou nossa aparência física, e somente quando nos desprendemos dessa falsa identidade dada pelo ego, seremos capazes de viver uma vida plena. Ao vincular nossa identidade, deixe essa falsa identidade dada pelo ego. Tudo está conectado e somos parte de um todo maior ao que fazemos profissionalmente ou ao cargo que ocupamos. Nos colocamos em caixas e essas caixas acabam sendo nossa prisão enquanto nos esforçamos incessantemente para viver de acordo com essas identidades. Se você se concentrar muito sobre rótulos, títulos de carreira e dinheiro, quando você perde essas coisas, você se perde. Precisamos entender que nosso nome, nossos bens, nossa profissão, o que constitui nosso ego, não define quem somos. O Tao diz que aquilo que pode ser nomeado não é o Tao. Assim que você coloca um rótulo em alguém, você reduz sua estima por essa pessoa às expectativas que o rótulo implica, mesmo que essa pessoa seja você. O taoísmo, no entanto, não nos desencoraja de ter objetivos e persegui-los, e em vez disso, nos pede para não nos apegarmos muito às ideias ou identidades que criamos. Não se apegue demasiado às ideias ou identidades, porque quando estamos apegados a algo, nos apegamos a isso e nos apegamos a qualquer coisa além de sua. O devido tempo significa que não podemos abandoná-lo e, portanto, nos movemos em oposição ao fluxo de nossa vida. Muitas pessoas, por exemplo, passam a vida toda orgulhosamente apegadas ao cargo que ocupam. Eles podem ter tido uma das posições mais lucrativas e respeitadas da sua empresa por décadas, mas todo o seu mundo desmorona no dia em que são demitidos. Isso acontece porque não podemos abrir mão de nossa autoidentidade estreita. Em vez de olhar para a unidade de todas as coisas e como fazemos parte de um todo maior, acabamos nos reduzindo a um mero título de trabalho, ou traço físico. Viemos ao mundo sem preconceitos. Não tínhamos noção de raça, religião ou classe quando nascemos. É somente quando envelhecemos que nos apegamos a essas coisas, mesmo acreditando que eles nos definem. Nós nos segmentamos em grupos e evitamos pessoas que não se encaixam no mesmo grupo que nós. O Tao Te Ching diz para esquecer as regras e fluir livremente de qualquer maneira que a vida o leve. Precisamos perceber que já estamos conectados. Esqueça as regras e flua livremente em qualquer caminho que a vida leve você a tudo em nossas vidas que pensamos estar faltando, como amor, felicidade e paz interior. Só temos que nos alinhar adequadamente para encontrá-lo. Lao Tzu nos ensina que somos como uma cebola e devemos desnudar as diferentes camadas da pele para nos tornarmos livres. Ele diz: quando eu deixar ir o que eu sou, eu me torno o que eu poderia ser.
Uma vez que nos libertamos, especialmente do ego e das identidades falsas, encontramos todas as coisas pelas quais ansiamos fluindo em nossas vidas em abundância. O segundo é não ouse ser o primeiro. Lao Tzu nos diz que todos os riachos correm para o mar porque é mais baixo do que eles. Humildade dá-lhe o seu poder. A humildade é uma das 3 joias do taoísmo, juntamente com a compaixão e a simplicidade. No taoísmo, a humildade é traduzida como a frase "não ouse ser o primeiro". O taoísmo nos ensina que nós somos apenas uma pequena parte da grande unidade. Podemos nos imaginar como uma coleção de rios que são todos tributários de um único curso de água. Apesar da aparente separação entre os diferentes rios, todos eles estão ligados à mesma fonte. Esta fonte é o Tao. Se aplicarmos essa analogia às nossas vidas, veremos que isso é muito parecido com os rios individuais, contribuindo para esse mesmo corpo de água. Todos nós também fazemos parte de um todo maior, e somos regidos pela energia universal comum a todos nós. Na hipercompetitiva corrida de ratos que chamamos de vida moderna, negligenciamos muito essa sabedoria. Nós todos desejamos desesperadamente ser o primeiro a fazer algo ou ir a algum lugar, mas muitas vezes isso é um risco muito grande ou requer mais tempo e energia do que o razoável, pois estamos indo contra o fluxo da vida. Além disso, competir e desafiar os outros para ser o primeiro pode perturbar ou ofender eles, e as pessoas geralmente reagem mal ao serem desafiadas dessa forma, às vezes até com violência. Nossos esforços e lutas em direção aos nossos objetivos criam um senso interno de valor que muitas vezes tem pouca semelhança com o quão valioso esse objetivo é na realidade. Como resultado, ficamos muito presos em rótulos e títulos, status social, riqueza. Para que, quando atingirmos nossos objetivos, naturalmente impulsiona nossos egos a um estágio em que acabamos desprezando as pessoas que não estão no mesmo nível que nós. A verdade é que não importa o quanto alguém compita e prospere, nenhum de nós é realmente autodidata. Pergunte a si mesmo quanto da sua vida você ganhou. Primeiro, nossas vidas dependem de nossos pais. Eles nos alimentam, nos protegem e nos alimentam quando crianças. Fez você ganhar? Não! Então, na sua infância, você teve professores que o ajudaram a aprender a ler e escrever, pais que o vestiam e alimentavam, uma comunidade que fornecia comida, roupas e entretenimento. Quando adolescente, você dependia de seus pais para alimentá-lo, lavar sua roupa, possibilitar você para ir para a escola e assim por diante. Então agora, como adulto, quanto da sua vida foi conquistado? De acordo com Lao Tzu, nada. Portanto, sua vida é um presente de todos, menos de você. Você está onde está por causa da benevolência e compaixão dos outros. Por isso, você está onde está devido à benevolência e compaixão dos outros. Portanto, você não pode olhar para alguém menos afortunado e pensar que eles conquistaram sua posição, enquanto você conquistou uma posição mais elevada e, portanto, não tem o direito de ter um ego. Nenhum de nós conquistou nossa posição. A humildade, ou não presumir estar na vanguarda do mundo, é a única maneira verdadeira de se relacionar com o mundo e com os outros. Não é uma fraqueza. Não é uma ferramenta para obter o que você quer. É a realidade. Existem diferentes maneiras de praticar a humildade. Uma delas pode ser dar um passeio à noite e pensar em todos ao seu redor, sua família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, e assim por diante. Agora, pense neles sem os rótulos ou riqueza deles. Considere quais problemas eles podem estar enfrentando. Alguns podem ter problemas no casamento, outros podem estar lutando financeiramente, outros podem estar lutando com vícios. Pense em maneiras de ajudá-los sem expectativas. Se você começar a se ver como parte da vida dos outros, os problemas deles se tornarão seus problemas. Mas da mesma forma, as alegrias deles se tornarão suas alegrias. 3. Deixe de lado o desejo de se apressar. De acordo com Lao Tzu, quem se apressa não vai longe. Todos já tivemos momentos de estar na zona, onde nossas ações acontecem quase subconscientemente e o que estamos fazendo flui sem atrito ou esforço consciente, como uma dança bem ensaiada.
No taoísmo, esse paradoxo de estar em sincronia sem esforço é conhecido como Wu Wei. Traduzido como ação sem esforço ou não fazer, Wu Wei não se trata tanto de não fazer nada, mas sim de alinhar nosso movimento com o fluxo maior da vida. Isso é o que significa estar na zona, em sintonia com o que estamos fazendo, em um estado de profunda concentração e fluxo, sem esforço excessivo ou luta. Quando estamos na zona, o mundo ao nosso redor parece desacelerar, e nesse espaço é como se nos tornássemos um com a própria coisa que estamos tentando fazer. Tome como exemplo a tentativa de adormecer. Apesar de nossas melhores intenções, quanto mais tentamos forçar o sono, mais difícil se torna. Em vez disso, é muito mais útil simplesmente deixar ir. Observar o relógio e calcular quantas horas de sono ainda pode ter ou tentar forçar o inconsciente ao pensar em estar dormindo não funciona e não trará benefícios. À medida que eles vêm e vão, permite-nos render-nos e relaxar enquanto vagarosamente caímos em transe. Se sintonizarmos e seguirmos nossos corpos, as coisas serão feitas de forma eficaz, eficiente e sem esforço extra. Se formos contra eles, é preciso mais tempo e energia para fazer as coisas e, em alguns casos, nada será feito, não importa o quanto tentemos. Pode-se praticar o Wu Wei de várias maneiras, mas uma delas, a melhor maneira, é abrir mão de seu desejo de apressar as coisas. Toda vez que queremos algo, queremos isso na queda de um chapéu. Se o seu objetivo é iniciar um novo negócio e alcançar a independência financeira, você quer que esses clientes venham agora. Há uma energia de impaciência que alimenta nossas mentes ocupadas e nos impede de estar presentes no momento. Não importa o quanto você tente, não há como esse sucesso baterá instantaneamente à sua porta. Há sempre um processo necessário envolvidos, que não podem ser apressados ou concentrados. Se você quer ter sucesso, é seu dever liberar esses impulsos e deixe o tal fazer seu trabalho. Esse fluxo natural das coisas não se aplica apenas aos nossos objetivos e visões no âmbito profissional. Influencia literalmente todos os aspectos de nossas vidas. Se você quiser se tornar melhor em qualquer habilidade, sempre haverá uma série de etapas necessárias que você precisa empreender. As coisas mais preciosas não podem ser alcançadas por meio de atalhos. Claro, isso não significa que, ao deixar ir passivamente, tudo cairá no seu colo. Pelo contrário, agir é vital para alcançar qualquer coisa, mas não pode vir de forma isolada. Suas ações precisam ser associadas a um reconhecimento do curso natural das coisas. Nada pode acontecer mais cedo ou mais tarde do que deveria. 4. Aceite a mudança. Para citar Lao Tzu, novos começos são muitas vezes disfarçados de finais dolorosos. Uma das grandes características da água é que ela supera todos os obstáculos com a maior das facilidades enquanto flui em direção ao seu destino. A água pode se adaptar a qualquer direção e também não é limitada à sua forma. Também pode ser vapor ou gelo, oferecendo assim ainda mais versatilidade em vários formulários. Assim como a água, diz Lao Tzu, também podemos estar em harmonia com o fluxo natural do O Tao, o caminho do universo. Para Lao Tzu, um dos segredos de estar em harmonia com o Tao é aceitar que viver significa estar em constante mudança. A vida é como um livro de histórias, consiste em vários capítulos, cada um nos trazendo diferentes lições e experiências. Infelizmente, a nossa vida também é regida pela inércia, o que nos faz fixar-nos no capítulo anterior e torna muito difícil passar de um capítulo para o outro. Na verdade, somos criaturas de hábitos, alérgicos à mudança e à instabilidade. Tendemos a enfrentar mudanças com pavor e aversão, em vez de encarar isso como algo positivo. Mas, como disse Lao Tzu, precisamos abandonar o que éramos para nos transformarmos no que podemos nos tornar. Se você viveu no mesmo país durante toda a sua vida, por exemplo, e de repente uma oferta de emprego que pode potenciar o seu sucesso profissional, mas que também significa emigrar, é totalmente natural que haja uma parte de você relutante em aproveitar a oportunidade. Você está indo querer permanecer no caloroso conforto do seu próprio país, passando tempo com os mesmos amigos e conhecidos,
frequentando os mesmos restaurantes e cafeterias e tendo as mesmas experiências. Ou, por exemplo, se você terminar com seu parceiro, poderá sentir uma grande tristeza, um período de luto do qual é muito difícil recuperar. Você pode achar difícil procurar outro companheiro ou até mesmo sair de casa e se encontrar com os amigos. Essa tendência comportamental tende a bloquear nossa visão das coisas no longo prazo. É uma espécie de miopia emocional que nos impede de ver como as coisas podem ser grandes se estivermos apenas dispostos a virar a página para o próximo capítulo. É só quebrando das cadeias das nossas circunstâncias atuais é que podemos libertar o potencial de crescimento. 5. Contente-se com pouco, Lao Tzu nos ensina. Fique contente com o que você tem. Alegre-se com a maneira como as coisas são. Quando você percebe que não falta nada, o mundo inteiro pertence a você. Entre as muitas coisas pelas quais Lao Tzu estava interessado, uma das mais importantes para ele era o sentimento de paz interior e harmonia. Isto, afirma ele, é impossível de alcançar quando estamos concentrados nas coisas que não temos, a miríade de objetos materiais e posses terrenas que pensamos que nos falta. Considerando a época em que vivemos, uma época em que o mundo das redes sociais e das celebridades, as fofocas são particularmente proeminentes, as palavras de Lao Tzu sobre este assunto soam mais verdadeiras do que nunca. E nos dias de hoje, as pessoas vivem presas ao telefone, folheando suas páginas sensacionalistas feeds de mídia. Todos nós nos deparamos com a foto de um amigo que por acaso voltou de férias relaxantes no Havaí ou em uma grande festa, se divertindo muito. Enquanto isso, estamos deitados preguiçosamente em nossa cama, desejando poder ter experiências semelhantes. O que não conseguimos perceber, porém, é que mesmo que conquistássemos todas essas coisas, temos certeza desejamos, ainda assim, acabaríamos infelizes. É a nossa natureza intrínseca que nos faz desejamos constante e perpetuamente as coisas que não temos. Você pode pensar que ao ganhar $1 milhão, você alcançaria instantaneamente um estado de pura felicidade, mas você estaria errado. No instante em que você realizar o seu desejo, uma multiplicidade de outros desejos surgirá. Comece a surgir em sua mente insatisfeita. Depois de ter $1 milhão, você vai querer 10. Depois de ter $10 milhões, você vai querer 50 milhões e assim por diante. Esse padrão. O desejo pode continuar indefinidamente, privando-nos do sentimento de satisfação que tanto merecemos. É por isso que devemos abandonar nosso desejo por coisas que não temos e nos contentar com o que fazemos. Lao Tzu nos aconselha a diminuir o egoísmo e restringir os desejos. Em vez de gastando muito do seu tempo e energia desejando poder ter o carro caro do seu amigo, libere sua necessidade e desejo por essas coisas e concentre-se no que você tem atualmente. Concentre-se nas coisas que você provavelmente considera certas e subestimando. Pense no fato de que, ao assistir a este vídeo, você terá acesso a bastante tudo o que você quiser na internet, que provavelmente está bem alimentado, que gosta de abrigo, que você tem uma saúde relativamente boa e muitas outras coisas. É uma disposição natural nossa fechar os olhos para as coisas que já temos e focar apenas nas coisas que gostaríamos de ter. Você consegue o parceiro de vida dos seus sonhos, por exemplo, mas uma vez que você está em um relacionamento com eles, você começa a considerá-los garantidos. Esta disposição é endêmica, é praticamente sinônimo da condição humana. Ainda, é algo que, com os princípios certos, podemos superar. Como mencionado anteriormente, nós precisamos perceber que já estamos conectados a tudo em nossas vidas que achamos que está faltando, como amor, felicidade e paz interior. Só temos que nos alinhar da maneira certa. E uma das maneiras de nos alinharmos é nos contentarmos com pouco, apreciar e ser grato por tudo o que temos ao nosso redor. 6. Aceite suas falhas. Em nossa citação final de Lao Tzu para este vídeo, ele diz: quando você se aceita, o mundo inteiro aceita você. Um dos principais ensinamentos do taoísmo é abandonar a necessidade de lutar contra a nossa própria natureza, contra nossas próprias falhas e nos aceitar como somos. De acordo com o taoísmo, quando aprendemos a nos aceitar,
a ser tolerantes com nossas falhas e mais gentis conosco em geral, quando começamos a nos tratar com mais compreensão e aceitação, o resto do mundo seguirá. Eles começarão a nos tratar melhor também. Quanto mais nos aceitarmos, mais o mundo inteiro nos aceitará. Muitas vezes, parte do que nos leva a ficar obcecados com nossas imperfeições e a ficar altamente focados em nossas falhas está a necessidade de aprovação dos outros. Achamos que se não formos perfeitos e se não tivermos tudo em ordem, outras pessoas não vão gostar de nós e, por isso, às vezes não gostamos de algumas qualidades que acabam ofuscando nossa visão do mundo. E isso pode acontecer apesar das milhares de características positivas que possamos possuir. A imperfeição abunda em todos os lugares, faz parte da nossa natureza intrínseca. E dizendo a nós mesmos que ficaríamos mais felizes se pudéssemos simplesmente consertá-los, não é um caminho que você deseja seguir. Então, por exemplo, se você sente que está acima do peso, em vez de vincular o valor que você atribui você mesmo ao seu peso, você pode simplesmente optar por liberar a necessidade de controle. Pare de resistir às suas falhas e aceite-se como você é. Escolha amar a si mesmo do jeito que você é e reconheça as imperfeições que tanto te incomodam. Se você está acima do peso, mas você comece a se aceitar e não focar tanto nisso, você ganhará confiança em si mesmo, você se tratará com mais gentileza. E agora que você está se apresentando mais com confiança e felicidade, outras pessoas terão uma impressão melhor de você em geral, e elas geralmente ignorarão seus quilos extras. Portanto, não tente mudar desesperadamente. Claro que você pode ingressar em uma academia e estar atento ao que come, mas você não deve se preocupar com o resultado. E não deve ser por causa do que os outros pensam de você ou por querer ter uma boa aparência. Deveria ser por causa de outros benefícios de exercício que faz você se sentir bem. Nosso cérebro é feito para resolver problemas e se sua aparência física ou uma característica comportamental é vista como um problema e você decide resolvê-lo, você colocará muita pressão sobre si mesmo e criará muita energia negativa ao seu redor, que será sentido por outras pessoas. E isso é uma receita para o desastre, pois isso apenas amplifica suas qualidades negativas e faz com que você suprima ainda mais as positivas. Sempre que você tentar resistir ao fato de que não é tão magro quanto gostaria, ou não tão rico como o seu vizinho, a sua agitação interior será libertada. Portanto, é imperativo que absorvamos tudo. E assim, aproveitemos o fluxo suave de sua vida. Não faça distinções entre negativo e positivo e aceite-se completamente. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa de filosofias para a vida e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a antiga sabedoria filosófica, se inscreva para mais.